pessoal, hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo importante da matemática, que é o conteúdo de equações, tá? E vamos falar hoje de equação do primeiro grau, tá ok? Bom, para começarmos a trabalhar a equação do primeiro grau, vamos primeiro definir dois detalhes importantes que nós precisamos identificar quando estamos trabalhando com uma equação, que é a seguinte: primeiro, para podermos ter uma equação, nós precisamos ter uma incógnita, precisamos ter uma letra na expressão e precisamos ter o sinal da igualdade. Se a gente tiver essas duas relações, nós poderemos definir como está trabalhando com uma equação. Tá? Ter só a letra, nós ainda não teríamos uma equação, ou termos o sinal da igualdade e não teríamos equação. Por exemplo, se eu tiver uma expressão x mais 5, somente isso, eu não posso dizer que isso seria uma equação. Eu estaria trabalhando com uma expressão. E ter uma relação de igualdade, tipo 2 mais 3 igual a 5, nós também não temos uma equação, porque falta a letrinha. Ok? Então não esqueçam, toda vez que for trabalhar a equação, nós temos que identificar esses dois elementos. Nós precisamos da incógnita, da letrinha, e precisamos do sinal de igualdade. Ok? Hoje, nós vamos trabalhar com a equação do primeiro grau. O que precisamos ter para trabalhar com a equação do primeiro grau? Como que é definida a equação do primeiro grau? Bom, toda equação do primeiro grau ela tem essa definição aqui, ó, esse tipão aqui, ó, ax mais b igual a 0. O que eu identifico nessa expressão? Que o x que aparece é a nossa incógnita, é aquilo que eu quero determinar, é o número que vai estar oculto, e o a e b são dois coeficientes numéricos, são dois números que vão aparecer. Tá ok? Toda expressão, pode ver, ó, aquilo que nós definimos. Eu tenho a letrinha e tenho o sinal da igualdade. Tá? O professor de português fica meio bravo. Eu falo que o a e b aqui na matemática não são letras. O a e b aqui para nós vão ser dois números. E a nossa única letra, chamada incógnita da equação, vai ser o x. Tá ok? E nós vamos resolver essa equação. Bom, como resolver a equação? Vamos pegar dois exemplos aqui para a gente usar como referência. Uma equação é esta, ó, 3x mais 2 igual a 0. Primeira equação. Bom, a relação. O 3 é o meu a, o 2 é o meu b e a nossa letrinha aqui é o x. O que eu quero na equação? Eu quero determinar o valor deste x. Para quê? Para que essa sentença matemática fique verdadeira. O que vai ter que acontecer? O que está aqui no primeiro membro, 3 vezes o x mais 2, vai ter que ser igual a 0. Qual o processo? Bem, primeiramente nós vamos trabalhar com os princípios aditivo e multiplicativo, que são os dois princípios que fundamentam toda a resolução das equações. Seja equação de primeiro grau, seja equação de grau 2, grau 3, a gente vai estar sempre trabalhando com esses princípios. O aluno gosta muito, a gente fala desse princípio porque fica longo, mas depois a gente vai passar um atalho para vocês, ok? Vamos lá. Qual é a ideia da resolução da equação? Bom, se eu tenho que descobrir o x, eu tenho que deixar x igual a um número. Então eu vou ter que fazer com que esse 2 que está aqui somando ao x, esse 3 que está multiplicando o x, ele passe para o outro lado. E aí que entra a história dos princípios. Então, por exemplo, a igualdade aqui, o que a gente trabalha com o princípio é assim: o que eu fizer de um lado da igualdade, tem que fazer do outro. Eu tenho uma relação de igualdade entre os dois membros, o 3x mais 2 e o 0. Então, se eu, por exemplo, fizer alguma alteração no primeiro membro da igualdade, essa mesma alteração tem que ser feita do segundo lado, do outro lado da igualdade. Tá ok? Então, vamos lá. O que eu faria para conseguir com que esse 2 saísse daqui, para ficar só o x? Usaria o chamado princípio aditivo. Nós viríamos aqui, pegaríamos 3x mais 2 e tiraria essas duas unidades que está aqui. Porque se eu fizer 2 tirar 2, eu vou fazer com que esse 2 desapareça aqui. Aí é a história. O que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Então eu vou lá, faço do outro lado a mesma operação que eu fiz para cá. O mesmo 2 que eu estou tirando aqui, eu tiro para lá. Aí a gente tem a próxima passagem. O mais 2 com menos 2 vai cancelar, vão se anular, vai dar 0. Neutro, não preciso colocar. E do lado de lá, 0 menos 2 vai ficar menos 2. Veja que a equação já deu uma simplificada, já ficou mais bonitinha. Estamos chegando lá. O próximo passo, fazer com que esse 3 também desapareça aqui. E também vai usar um princípio parecido, só que agora é o chamado princípio multiplicativo. Eu vou pegar a expressão toda e vou multiplicar por 1/3. Eu não gosto muito da ideia de multiplicar por 1/3, que na prática, pessoal, é a mesma coisa que dividir por 3. Veja, venho aqui, pego 3x, divido por 3. Aí
como eu dividi o lado esquerdo da igualdade por 3, faço a mesma coisa do outro lado. Pego o menos 2, divido por 3. Aí vai lá, o 3 com 3 dividindo aqui vai dar 1, 1x. Agora, elemento neutro da multiplicação fica só x. E do outro lado eu já tenho a resposta, 2/3. O menos com mais vai ficar menos na fração. Como não tem uma divisibilidade exata aqui, a gente opta por deixar na forma fracionária. E aí eu teria resolvido, vou lá, solução ou conjunto verdade, né? S, abre as chaves aqui, menos 2/3, e aí está resolvida a equação de primeiro grau. Bom, esta é a resolução da equação pelo princípio aditivo e multiplicativo. O aluno gosta, fala que fica muito longo. Então o que nós vamos fazer aqui do lado agora é um atalho, tá? Vou pegar uma caneta vermelha e vamos separar isso daqui, que eu vou resolver de novo o mesmo exercício. Só como o aluno prefere, como o aluno gosta. Daí a gente vai resolvendo e comparando com o que foi feito aqui. Aí o aluno consegue entender por que que passa para o outro lado, o que acontece com o número, que é uma dificuldade que sempre aparece. Às vezes está mais, o aluno passa para o outro lado, não passa menos, às vezes está multiplicando, ele passa subtraindo, ele faz algumas confusões. Então a gente vai resolver a equação agora pelo atalho, que fica mais fácil, e vocês vão entender bem a relação desses princípios que nós usamos com a forma simplificada de resolução. Então eu vou colocar de novo a equação aqui, 3x mais 2, e vamos resolver a equação. Bom, o que eu tenho que fazer? O mesmo conceito daqui, tem que isolar o x, deixar o x sozinho. O aluno vem e fala, ó, passa esse 2 para lá. Aí como que passa o número de um lado para o outro? Aí vem a história do princípio que nós fizemos aqui. Eu não tive aqui para assumir o 2, tirar o 2, então ele vai passar para lá com a operação contrária do que está aqui. Se aqui estava somando, ele tem que vir subtraindo. Então a gente vem aqui e faz o seguinte, 3x, esse número 2 passa para o outro lado com a operação contrária do que ele está fazendo aqui. Se está somando, ele vai passar subtraindo. Ele passa o menos 2 para lá. Veja, nós ganhamos essa passagem. Mas quem garante essa história de passar o mais 2 para lá, menos 2, é esse princípio que nós usamos aqui. Aí, próximo passo, eu tenho que terminar de isolar isso daqui. Eu tenho que fazer esse 3 passar para lá. Aí vem a mesma história, deixo o x aqui e vou passar o 3. Esse 3, ele está aqui multiplicando. O que eu tive que fazer aqui para assumir o 3? Eu tive que dividir, operação contrária. Então, como que eu vou passar esse 3 para lá? Se está multiplicando, a gente vai passar dividindo quem está lá. Veja, muito mais rápido, né? Olha as passagens aqui com 2 passagens chegamos lá. Mas é importante entender esse princípio aqui, porque é o que garante o que a gente faz na forma do atalho que está lá. Chegou lá, acabou, solução, conjunto verdade, menos 2/3 e fechou. Ok? E aí nós resolvemos a equação do primeiro grau. Tá ok? Então vamos para um outro exemplo? Veja um outro exemplo que coloquei aqui para nós podemos discutir. Tem uma equação do mesmo tipo, ax mais b, o a igual a 5, o b igual a menos 10 e a letrinha o x. Primeiro pelos princípios. Bom, quero que esse 5 saia daqui. 5 não. Primeiro 10, né? Quero que esse menos 10 saia daqui. O que eu tenho que fazer? Somar o mais 10 aqui. Porque eu sei que o mais 10 com o menos 10 vão se anular, vai ficar zero. O que eu fiz desse lado, faço do outro. Então somo 10 do outro lado. Aí o que eu tenho? Fazendo as reduções aqui, o menos 10 com mais 10 vão cancelar, vai zerar. E 0 mais 10, 10. Já deu uma simplificada. Próximo passo, para o x ficar sozinho, quero que saia esse 5 daqui. Princípio multiplicativo agora. Venho aqui, pego o 5x e multiplico por 1/5. Ou, como gostam os alunos, divide por 5. De um lado dividir por 5, do outro dividido por 5. E aí a última passagem, simplifico o 5 no primeiro membro, eu tenho o x. Do outro lado, diferente do outro exemplo, que não tinha divisibilidade, aqui nós temos 10/5 existe uma divisibilidade. 10 dividido por 5, 2. Fechou? Solução, vou lá, abre chaves. Não esqueçam de colocar o conjunto solução, tá? Toda equação precisa do conjunto solução. E acabou. Agora vamos para o atalho. Vamos para a forma que o aluno gosta, porque é rapidinho, não precisa ter muito trabalho, né? Mesma equação. Aqui, ó. 5x menos 10 igual a 0. Pelo processo. Primeiro passo. Esse 10 eu vou ter que passar para o outro lado. Lembrar que para cancelar o menos 10, eu tive que acrescentar mais 10. Então, isso que vai aparecer do outro lado. O menos 10 passa para o outro lado, mais 10. O 0 mais 10 está lá. Operação inversa. Era subtração, passou para o outro lado, adição.
Aí passar o 5 para lá. Está multiplicando. Operação inversa da multiplicação, passa dividindo. E aí, como tem divisibilidade, o 10 dividido por 5, 2. Acabou. Solução, conjunto verdade, 2. Ponto. E aí a gente fecha aí essa primeira aulinha aí sobre equação do primeiro grau, ok? Lembre, resolver uma equação, encontrar o valor de x. Isola o x sempre com a operação inversa, somando, subtraindo, subtraindo, somando, multiplicando, dividindo, ok? Um abraço e até a próxima.